Oi, mais um encontro. Esses textos, ou melhor, esses encontros são explicados em texto muito mais extenso, disponível em ciliojunior.blogspot.com. E pretendemos fazer vídeos curtos. Esse vídeo eu pretendo que ele seja curto. Vamos tratar basicamente de dolo generalis, dolo geral, e de perigo. Bom, dolo generalis, também conhecido como aberratio causae, ou dolo geral, é aquele em que a pessoa pretendendo matar alguém a golpes de barra de ferro, pensa ter matado, joga no mar para ocultar o cadáver e depois de algum tempo descobre-se que a pessoa foi assassinada, mas que morreu afogada. Teríamos, e isso já foi discutido profundamente na Alemanha, ante casos concretos, um homicídio tentado e a omissão de cadáver. Não era cadáver? Crime possível? A conclusão que se chega é que houve tão somente homicídio consumado. A pessoa errou quanto à causa, ela queria matar de uma forma e matou de outra maneira. Mas, pasmem, concurso público gosta de fazer distinções. E há quem distinga o dolo geral, em que há duas condutas ou mais, da aberratio causae, que é uma única conduta, a pessoa tentando jogar alguém de uma ponte para que morra afogada, essa pessoa bate com a cabeça no alicerce, no parapeito, na pilastra da ponte e morre por traumatismo craniano. E aí seria aberratio causae, ou seja, uma causa não pretendida, mas a conduta seria única. Pois bem, temos o dolo de dano, querer causar a ofensa ao objeto jurídico, o dolo de perigo, colocar o objeto jurídico em risco. Esse perigo, temos teorias, uma teoria objetiva, que entende que o perigo é uma situação concreta, real, em que o objeto jurídico se encontra ameaçado. E temos uma teoria subjetiva, para a qual o perigo está na cabeça de quem percebe. A pessoa pensa que está em perigo. Assim o é na discriminante putativa, em que a pessoa imagina uma circunstância que, se existisse, ela estaria em legítima defesa, mas a situação não existindo, é putativa, é de imputar, a pessoa pensa que existe. E temos uma teoria mista ou integrativa, que parece ser a melhor, em que há uma situação concreta, mas a pessoa percebe, deve perceber que há esse risco. De todo modo, temos que ponderar muito bem. O perigo, ele pode ser concreto, e muitas vezes a lei exige que haja uma efetiva situação de risco, e pode ser um perigo abstrato, em que se presume esse perigo na lei. Basta que haja aquela circunstância para que haja o perigo. Diz que o perigo, há quem diga que Klaus Roxin, Gunther Jacobs, são contrários
aos crimes de perigo abstrato. Diz até que há inconstitucionalidade no crime de perigo abstrato, em que a lei só prevê uma conduta e presume esse perigo. No entanto, considero exagerado pensar assim. Nós temos os crimes de psicotrópicos, nós temos o porte de armas, nós temos uma série de circunstâncias em que o perigo se presume pela própria circunstância e que eu entendo não ser inconstitucional. Nós temos o perigo coletivo, comum, que o Código Penal trata deles a partir do artigo 250, e temos o perigo individual, que é de o perigo a uma pessoa, uma quantidade determinada de pessoas, a partir do artigo 130 do Código Penal. São categorias diferentes, levam a crimes diferentes, com gravidades distintas. O dano, o objetivo de dano, absorverá o perigo. O princípio da subsidiariedade, a regra é que o dano absorva o perigo, especialmente quando aquele perigo é essencial ao dano. Mas, volto a dizer, deparei uma situação absurda em que uma pessoa foi acusada de perigo de contágio de doença venérea por transmitir o vírus HPV e também de lesão corporal. Ora, é perigo de dano ou é crime de dano? Situação controversa. O juiz rejeitou a denúncia por ser uma imputação alternativa, imputação alternativa defendida por Afrânio Silva Jardim, rejeitada pelo STJ, mas o Tribunal de Justiça do Distrito Federal de Territórios recebeu a denúncia e eu tive que passar por um processo complicado, com contraditório e ampla defesa mitigados em face desse absurdo em que eu tinha que me defender de um perigo de dano e um crime de perigo ao mesmo tempo, sem saber exatamente de que o réu estava sendo acusado. Muito obrigado, até o próximo encontro.